De que forma as novas tecnologias se relacionam com as pessoas? O pesquisador Ari Fernando Maia, da Unesp de Bauru, estuda mídias digitais, música e indústria cultural. Ele tenta responder como as novas tecnologias digitais atuam e modificam a percepção de tempo e espaço no indivíduo. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Ciência Sem Limites. No programa desta semana, ao nosso lado está o pesquisador e professor Ari Fernando Maia, o Ari Maia, conhecido aqui no meio acadêmico na Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Igualmente, João, igualmente. O que o senhor pesquisa atualmente na sua área, que é a área de psicologia? Quais são as suas vertentes de pesquisa? Bom, eu tenho várias frentes, as principais são as música e indústria cultural, principalmente a presença de vieses ou mediações de gênero na música popular, a psicologia social do ouvinte, o que as pessoas conhecem e ouvem atualmente, com a presença, não é, com as possibilidades abertas pelas novas mídias também. E por outro lado, alguns eventuais problemas ou, digamos assim, obstáculos ao desenvolvimento de algumas capacidades que decorrem do contato e da presença quase que abrangente e a onipresença, né, dessas novas mídias na nossa vida, que cada vez mais se intensifica esse processo. Só para quem está em casa ou quem está nos assistindo, quando se fala em novas mídias, o senhor pode dar exemplo dos vários segmentos? Seriam os celulares, os tablets, os notebooks, computadores, nesse Claro, sentido? Isso. É interessante notar que os novos aparelhos hibridizaram várias mídias que existiam antes, né? Que eram separadas. Que eram separadas, quer dizer, o livro claramente é uma mídia, mas hoje você pode ter uma espécie de tela ou tablet que você pode usar para ler um livro, por exemplo. Você pode baixar o livro e ler. Ou os jornais, que antigamente era só em papel e hoje você tem um jornal na tela do seu tablet. Exatamente. Da mesma forma, quer dizer, você pode ter um aparelho que é telefone, você pode ter acesso a vídeos, você pode baixar vídeos e assistir vídeos, você pode eventualmente baixar até um filme, e aí a própria natureza, né, da mídia filme, ela se transforma por conta da hibridização e da presença do novo meio. Quer dizer, é um bocado diferente você se deslocar da sua casa até o cinema, ficar numa sala escura com uma tela grande, com um som num determinado volume e assistir ali um filme, né, na sala escura, num estado meio que de imersão naquela situação, e um aparelhinho pequenininho e você vê as imagens do filme numa tela pequena. E em qualquer ambiente, né? Exatamente. Você pode estar na cozinha, na sala. E interrompendo, fazendo outra coisa. Quer dizer, uma das questões que é uma frente de pesquisa é o que é modificado na própria linguagem daquela mídia, filme, por exemplo, ao ser transportada para esse novo aparelho que hibridiza várias mídias. O senhor acha que ocorre mudança em termos de linguagem? Claro, ocorre. Quer dizer, o sentido de um filme, ele é modificado, visto na tela grande, no cinema, e visto na tela pequena. Que tipo de transformação isso acontece? Por exemplo, né? Sim. Por exemplo, a possibilidade de interromper o filme, que não acontece no cinema e que tem no aparelho, o fato de ser uma tela pequena implica para o sujeito que a narrativa fílmica e o timing, por exemplo, que é um elemento de sentido no filme, eles vão ser alterados. Claro, o fato de se ver um filme numa tela grande implica que você numa sala escura, é como se você se colocasse no filme como se o filme fosse um sonho, como se estivesse dentro. O aparelhinho, ele anula praticamente essa relação. Quer dizer, resumindo, as emoções são completamente diferentes entre assistir no cinema e assistir. Agora, de que forma, como a gente viu,
prejudica essas crianças, essas novas mídias, né, as crianças na primeira infância? De que forma as mídias interagem de uma forma negativa para essas crianças? Bem, tudo isso ainda está sendo estudado, porque quantos anos têm as novas mídias? Elas são muito novo, hein? é muito recente. Claro que é possível imaginar que elas desenvolvem capacidades nas crianças. E claro que as indústrias que produzem essas novas mídias gostam de divulgar que as novas gerações são mais rápidas. Ou são gerações digitais que eles falam, Isso, né? são mais rápidas, mais espertas, mais capazes de buscar informações e etc, etc, etc. Mas claro que uma avalanche de informações, se não for filtrada, compreendida e refletida, ela pode ter um efeito mais de confundir do que de esclarecer, não é? Algumas capacidades, as capacidades humanas, né? Quer dizer, a formação em psicologia me ensinou isso. As capacidades humanas não são naturais, elas precisam ser desenvolvidas. A capacidade de focar a atenção em um determinado tema, de filtrar quais informações são relevantes ou não. O que é benéfico, o que não é benéfico. Isso, essas capacidades também precisam ser desenvolvidas. Quer dizer, uma coisa como o que é chamado de um distúrbio, o TDAH, né, o déficit de atenção, né? Se você pega uma criança com déficit de atenção, coloca ela diante de um computador, ela fica parada horas diante da tela do computador. Mas às vezes põe na frente de um livro? De um livro ela não consegue, ou mesmo o mundo das imagens do ambiente ao redor dela, que não é, ela não pode trocar de imagens de uma hora para outra. É como se não estivesse no habitat natural. Né? Exatamente. Ou seja, a atenção, a capacidade de concentrar a atenção, a capacidade de tolerar a frustração, por exemplo, que é necessário tolerar para chegar até o final de um livro, para realizar uma tarefa complexa, que envolve vários elementos, para fazer tudo isso até o fim, isso são capacidades que precisam ser desenvolvidas. Então, o que as pesquisas têm questionado é se uma convivência por muito tempo e quase que exclusiva com essas novas mídias não prejudica o desenvolvimento dessas capacidades de atenção concentrada, de tolerância à frustração principalmente, que são fundamentais num ser humano adulto para que ele se torne capaz de filtrar informações, de refletir sobre a realidade. E discernir, né? De discernir, exatamente. Muito bem. O senhor vai responder depois para a gente por que as crianças ou esses jovens têm tanto fascínio pelas mídias digitais. Chegamos ao final deste bloco. No próximo bloco, ele responde essa pergunta. Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela, arimaia@fc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a unidade, www.fc.unesp.br. Clique em departamentos, você vai encontrar o professor Ari Maia. Para interagir conosco, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Para rever nossos programas, www.tv.unesp.br. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo, volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, como vocês puderam ver, o assunto é mídias digitais, música e indústria cultural. Ao nosso lado, falando sobre esse assunto, o professor e pesquisador Ari Maia, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professor, no final do bloco anterior, nós perguntamos por que essas crianças, esses jovens, têm esse fascínio, essa obsessão pelas mídias digitais ou por equipamentos eletrônicos, seja celulares, tablets, notebook, computadores, números, né, máquinas, teclados, eles são loucos por isso. Por quê? Claro que esses novos aparelhos são muito estimulantes, né? É muito estimulante você ter ao acesso de um clique, de um toque do seu dedo, imagens ou jogos ou filmes à vontade, o quanto você quiser. Quer dizer, claro que é muito difícil criticar esse aspecto dessas novas mídias, porque no campo musical, por exemplo, qualquer pessoa que vá ao YouTube hoje pode ouvir
um patrimônio musical global, histórico, inclusive de música, né, erudita, generalizado, inclusive com as partituras passando ao lado, se ele quiser ir olhando as partituras. Tem coisas fantásticas da música erudita, do jazz, da música popular brasileira. A questão é justamente desenvolver nos sujeitos, e claro que isso é função da escola, a capacidade de discernir, a capacidade de ter uma escuta ou um olhar crítico, capaz de analisar aquilo que ele está vendo ou ouvindo, não é? Descartar um monte de lixo cultural que existe tanto no campo musical como no campo visual, né? E os pais também podem fazer isso? De que forma? Não, os pais não podem, os pais devem. Devem, né? Devem, claro. Quem deve estar em casa nos vendo e perguntando como que aqui em casa eu evito essa fissura, essa ganância por esses meios? De que maneira eu dou uma barrada? A dificuldade é que hoje muitos pais trabalham com mídias digitais o tempo inteiro, todos nós cada vez mais trabalhamos diante de uma tela de computador. Mas eu acho que é preciso você ter tempos em que as crianças e os pais ficam afastados das telas, fazendo atividades, digamos assim, no mundo real. E a principal atividade que desenvolve essas capacidades de atenção, de tolerância à frustração, de desenvolvimento do pensamento organizado, é a leitura. Ler. Conselho que o senhor dá para quem está nos vendo, habituem as crianças à leitura. A leitura convencional de livros, né? Leitura de livros. Começa com histórias em quadrinhos, histórias em geral e livros. Pode ser um começo, mas é essencial chegar nas narrativas organizadas, mais largas, maiores, romance, as epopeias, a história. E falar nisso, professor, olha, é a dica fundamental. Leitura é fundamental e essencial. Essencial. O senhor dá aula na pós, orienta e escreveu os livros? Fala pra gente sobre esse assunto. Eu trabalho no programa de pós-graduação em educação escolar da Unesp de Araraquara. Tenho atualmente 6 orientandos de mestrado, tem 3 dissertações concluídas que eu orientei, tenho 6 orientandos de iniciação. E esses livros que a gente está vendo agora, o senhor participou desses capítulos, da elaboração? Isso, são 2 livros organizados por um grupo de pesquisa do qual eu participo, da Teoria Crítica da Sociedade. Um dos livros é uma publicação no Brasil e na Alemanha, o alemão já saiu, a tradução em português está na editora já, está saindo. Tem um outro livro sobre um pensador alemão também, o Horkheimer, que eu escrevi com 2 colegas da Unesp, que também está saindo. E os assuntos? Os assuntos são, no caso do Horkheimer, a filosofia do Horkheimer mesmo, temática em vários temas. Nesse caso, é mesmo a cultura digital. Né? É a cultura digital que está tematizada aqui. Professor, podemos conversar com uma das orientandas? Claro. O Ciência Sem Limites vai então conversar com uma das orientandas de iniciação científica do professor Ari Maia. Conforme anunciado, ao nosso lado está a Isabela de Lima, aluna do 3º ano de Psicologia da Faculdade de Ciências aqui de Bauru. Por que fazer iniciação científica, Isabela? Olha, eu comecei a iniciação científica já no meu primeiro semestre. Eu já gostava muito do assunto da ditadura militar e quando eu entrei na graduação, os meus professores falavam muito da importância da iniciação científica para enriquecer a minha graduação, eu com certeza aprenderia muito mais. Então assim, eu não sei como estar na graduação sem fazer a iniciação científica. Quer dizer, você acha que abre um horizonte em termos assim para o aluno de graduação, em termos de conhecimento? Com certeza. Eu tenho amigos que não realizaram pesquisa ainda da minha turma e é muito diferente a maneira como eles lidam com a própria graduação por conta disso. Em termos de leitura, do que ler fora dos textos obrigatórios do curso e de como lida com os próprios textos da graduação. Para quem está nos vendo, o que você está pesquisando na sua iniciação científica? O meu trabalho é de recuperar memórias dos participantes do curso de psicologia da época do regime militar.
E aí o objetivo é a gente caracterizar um pouco o curso de psicologia, porque a história da psicologia, né, no campus aqui de Bauru, ela não está tão forte ainda, e investigar se existem heranças da ditadura militar na estrutura do curso também. Preliminarmente, o que você já constatou? Eu estou há 2 anos muito mais lendo do que entrevistando, por enquanto, mas há grandes chances, assim, as heranças na estrutura do curso parecem ser muitas. Parabéns e sucesso para você. Obrigada. O Ciência Sem Limites, ele vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, nós vamos continuar conversando com o pesquisador e professor Ari Fernando Maia, o Ari Maia, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês puderam notar, o assunto desta semana é mídia digital, música e indústria cultural. Sobre esse assunto fala o professor e pesquisador Ari Maia, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências aqui do campus de Bauru. Parabéns pela orientanda, né? A dedicação, né? E a evolução em termos de pesquisa já na iniciação científica. Sinal que a qualidade do ensino na FC, na Faculdade de Ciências, é boa, né, professor? Sinal que tem integração entre ensino e pesquisa. Eu dou aula no primeiro semestre do curso de psicologia e já no primeiro semestre digo para os alunos tentarem, procurarem temas que sejam de interesse e começarem a fazer leituras, né, que possam ir construindo uma forma de pensar próxima do pensamento investigativo, né, que é fundamental na universidade. Quer dizer, o senhor estimula 2 tipos de pensamento, o investigativo e o reflexivo. Claro. Não Claro. tem como desvincular os dois. Não tem como desvincular os dois, porque uma investigação que reproduz aquilo que já existe, ela é irrelevante, né? Mesmo na iniciação científica é possível explorar aspectos dos temas que estão sendo pesquisados que são inusitados, e eu acho que isso é fundamental. Então, uma outra coisa que eu acho fundamental para a iniciação científica é eu não simplesmente dar um objeto ao aluno, é eu construir junto com o aluno um objeto de pesquisa. Parabéns. Dar um pouco de tempo ao aluno para que ele possa amadurecer uma forma reflexiva de pensar e de se relacionar com aquele objeto, estimulando essa curiosidade, né, esse ímpeto de saber que algumas questões provocam em nós. Parabéns. Quem deve estar nos assistindo deve estar perguntando, e o outro assunto? Vamos falar então sobre música e indústria cultural. O que você pesquisa nessa área? O ponto de partida é que, a despeito da enorme oferta de possibilidades de escuta musical, as pesquisas que eu tenho orientado, os resultados dessas pesquisas mostram que as pessoas cada vez mais restringem a escuta musical a um número muito pequeno de estilos musicais ou de tipos de música que são, em enorme medida, padronizados. Por exemplo? Por exemplo, o sujeito escuta sertanejo universitário, o outro escuta rock metal, o outro escuta sertanejo tradicional, né? Eles são, de um ponto de vista estrutural, musical, em termos do tempo de duração das músicas, utilização de timbres, construções melódicas, tessitura melódica, muito semelhantes. Tem uma padronização ali? Tem uma padronização. Uma convenção? Exato, exato. Quer dizer, a escuta dos ouvintes, mediada pela indústria cultural, produz um tipo de uma orientação psicológica para a escuta em que o sujeito gosta de reconhecer aquilo que ele já conhece. Então, se você vai, por exemplo, a um lugar que só toca música que você não conhece, você não gosta. Não é que você prestou atenção naquelas músicas que você não conhece, que você tem desenvolvidas as ferramentas conceituais para analisar aquilo que está lá, para perceber as semelhanças e diferenças. Você diz assim, não, essa eu não conheço. E como eu não conheço, eu não gosto. E as novas eu também avalio em termos de semelhanças, e as diferenças que eu percebo das músicas novas para as velhas são detalhes, né? Que tipo?
Um solo de um determinado instrumento, o timbre de voz do cantor ou da cantora, coisas que podem ser perfeitamente alteradas, intercambiadas, né? Quer dizer, Seria a mesma coisa, só interrompendo, Claro. das músicas do passado para hoje, elas são maquiadas ou a estrutura é a mesma, mas elas são moldadas para o convencional de hoje? A indústria privilegia e dá um papel e paga bem os arranjadores, né? As grandes figuras da produção, da construção da música popular, que toca nas rádios comerciais, que circula em grande medida pela internet, etc., são os produtores, são eles que são essas pessoas que vestem as músicas em roupagens semelhantes. É uma tensão entre o semelhante e o levemente diversificado. E por que isso acontece? É só em termos de monetário, faturamento? Claro, uma música que faz sucesso é copiada, né? Então, como há um interesse comercial, como a música é uma mercadoria no mercado concorrencial, as que fazem mais sucesso, os produtores que vestem melhor as músicas, que fazem muito sucesso, ganham muito dinheiro, são muito procurados, né? Agora o senhor fala também que o senhor prefere o modo clássico da nossa cultura. Por que isso? Eu acho importantíssimo, acho que isso seria um papel fundamental da escola, ensinar as pessoas a ouvir de forma mais atenta e mais criteriosa. E a melhor forma para desenvolver isso, o melhor material para desenvolver isso, são os clássicos. Não estou dizendo nem só a música erudita de Bach, Mozart, Chopin, etc. Estou pensando um Pixinguinha, por exemplo, uma espécie de clássico brasileiro, também não deixa de ser música popular, não é? Um excelente material, um excelente conteúdo. Para reflexão. Para reflexão e para desenvolver uma escuta atenta, para prestar atenção aos elementos musicais que são suprimidos nessa música comercial. Nós estamos chegando quase ao final, só para quem está nos vendo ter uma noção. O senhor acredita, então, que a música, do jeito e a indústria cultural, da maneira que ela é jogada hoje na população, é extremamente alienante? Ela é alienante. Eu tenho uma brincadeira aqui. O nosso problema não é que as paredes têm ouvidos, mas os ouvidos têm paredes, porque as pessoas criam resistências à escuta de músicas diferentes, à escuta de músicas que são muito interessantes. E é por isso que eu volto a dizer, a escola deveria ensinar música, deveria desenvolver essas capacidades de uma escuta mais crítica. O que eu não perguntei que o senhor quer deixar para os nossos telespectadores em evidência? Ou um conselho ou um recado? Que eles não sejam crédulos em relação aos benefícios que existem, claro, das novas mídias e das novas tecnologias, que eles possam perceber também os aspectos negativos, para que a gente possa utilizar aquilo que é bom e nos defender desses aspectos negativos, não é? Por exemplo, um aspecto negativo é a intensificação do tempo de trabalho, porque antes você saía do trabalho e estava fora, você tinha uma vida fora do trabalho. Agora, como você trabalha diante de uma tela de computador ou de um aparelho eletrônico que você leva para todos os lugares 24 horas por dia, existe uma tendência de você trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é ruim. Parabéns e sucesso, professor. Muito obrigado, realmente. Para você contactar o pesquisador, o e-mail aparece aí na sua tela. arimaia@fc.unesp.br. Se você quiser contactá-lo no Departamento de Psicologia, www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos, Departamento de Psicologia, você vai localizá-lo. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, esperamos por você.